Olá, galerinha. Bom dia para vocês. Bom, bem-vindos à primeira aula de literatura online. Nós vamos continuar uma matéria que nós já começamos na aula passada, que é o realismo no Brasil. O assunto específico dessa aula são os principais romances de Machado de Assis. Antes de falar das aulas, da aula do Machado, eu quero falar como é que a gente vai trabalhar as atividades. Então, as atividades vão ser semanalmente, todas as semanas vocês terão alguma atividade da matéria dada, tá? É importante falar também que as aulas, normalmente quando são aulas presenciais, a gente trabalha mais conteúdo, tá? Às vezes discute algumas coisas que vão surgindo pelo caminho também, né? Mas as aulas têm a tendência de serem maiores, tá? Aqui a aula é um pouquinho mais curta, tá? Mas é para que vocês possam ter tempo de absorver mesmo. Bom, eu vou mandar atividades em PDF, né? E aí elas poderão ser impressas em casa, ou se você quiser só dar a resposta no seu caderno, tudo bem. Depois que você fizer a atividade, você tira uma foto e envia para mim. Sempre até a segunda-feira, porque as nossas aulas vão ser na terça. Então, vocês vão postar para mim até segunda-feira. Tudo vai valer nota, tá? Nada vai ser diferente disso. As atividades dessa semana. Primeiro, eu vou enviar para vocês a correção da prova contínua para vocês fazerem. Então, eu vou tirar uma foto da prova de vocês, eu vou enviar no WhatsApp, tá? E vocês devem refazê-la por inteiro, mesmo que tenham acertado, tá bom? A não ser que a pessoa tirou nota máxima e ela tá isenta desse trabalho. Daí eu vou mandar um PDF com a prova em branco, e aí você pode imprimir e refazer ali mesmo. Ou, se não, só colocar as respostas, como eu já falei. O segundo é a montagem do resumo. Lembra que eu comentei com vocês que esse ano é o ano que vocês mais vão ver resumos, né, que eu tinha falado, porque a gente tem várias obras, então vai ter muito resumo e eu falei para vocês para não se confundirem que vocês vão montar. Esse resumo que eu vou pedir hoje, por exemplo, são das obras que forem faladas na aula, tá bom? Então eu vou passar 4 romances de Machado de Assis e um conto. Então vocês vão preparar esse resumo para até segunda-feira que vem, certo? É aquilo que eu falei, é curto, é para você entender, você não vai precisar copiar. É ler, por exemplo, você pode até se basear no seu livro texto ou na internet, mas você não precisa copiar de lá. Basta você ler e entender, tá bom? E, fora isso, a gente precisa terminar a leitura do primeiro livro que foi solicitado, né? Essa leitura, ela precisa ser finalizada, porque se você tivesse prova, a prova seria essa semana, né? Então, eu quero finalizar isso porque vocês vão começar também a leitura do segundo bimestre. Então, até semana que vem eu vou pensar em uma forma de avaliar para a gente poder encerrar isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar as obras do Machado de Assis. Essa primeira obra aqui é Esaú e Jacó. Ele é o penúltimo romance do Machado de Assis, foi escrito em terceira pessoa. Conta a história dos gêmeos Pedro e Paulo. Eles são filhos de Dona Natividade e do seu Agostinho. A história começa com o casamento, assim, o recém-casamento, né, de Natividade e Agostinho, e que ela fica grávida. Ao ficar grávida, ela fica muito brava com o marido por ter ficado grávida, porque ia estragar o corpo dela e ela ia ficar muito frágil nessa época. Então, ela ficou de mal com o marido. Depois, né, com o passar do tempo da gravidez, ela começou a perceber que ela ia ter o filho, que ela ia ver a carinha desse filho e começou a gostar da ideia da gravidez. Aí até fez as pazes com o marido. E ela resolveu ir numa cartomante nessa época. Quando ela foi na cartomante, o cartomante disse que ela teria gêmeos e que eles seriam rivais para tudo, em tudo na vida, né? E dito e feito, né? Nasceu Pedro e Paulo, e Pedro e Paulo, eles desde criança, da primeira infância, eles brigam por tudo. Quando eles passam já adolescentes,
eles se apaixonam pela mesma moça, que é a Flora. E a Flora, para piorar a situação, é totalmente indecisa por um ou pelo outro. Ela não sabe quem optar. E aí, a Flora morre jovem, né? Aquelas febres lá que eu conto para vocês que tem nessa época, que ninguém sabe exatamente que doença que é, mas ela morre. Aí, nesse momento da morte dela, os irmãos resolvem fazer uma trégua. Trégua momentânea, porque depois eles já voltam a brigar. E aí, depois disso, a mãe deles morre. Quando a mãe morre, mais uma vez, eles fazem uma trégua, né? Uma coisa que a vidente também falou para a mãe, logo no início do romance, é que os dois seriam rivais a vida toda e teriam destinos gloriosos, mas eles sempre iam manter uma inimizade, tá? E é isso que acontece nesse livro. Quincas Borba. Quincas Borba tá no vestibular, né? É um livro muito importante que vai contar sobre o Quincas Borba em si, não, porque o Quincas Borba, na verdade, ele é citado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e esse livro dedicado a ele fala da herança dele, na verdade. Então, Quincas Borba é o filósofo fundador do humanitismo. Ele vai deixar a sua herança para Rubião, e a condição da herança é: você toma conta do meu cão, que se chama Quincas Borba, e fica com a herança. Então, o Rubião fica com o cachorro. O Rubião se sente meio que deslumbrado por estar rico, resolve sair de Barbacena e vai à corte. A corte, na época, o Rio de Janeiro. Conhece um casal chamado Sofia e Cristiano Palha. E o Rubião torna-se amigo dos dois. E os dois, muito interesseiros, descobrem que Rubião é um rico herdeiro, né? Nessa história toda, o Rubião se apaixona por Sofia. A Sofia é uma mulher esperta, interesseira, muito astuta. Ela não dá chances pro Rubião, mas também não tira as esperanças de Rubião de repente estarem juntos. Nisso, o Cristiano faz o quê? Ele propõe uma sociedade, né? E nessa sociedade o Cristiano acaba arruinando, né, com o dinheiro do Rubião. Sem afeto, sem fortuna, ele volta para Barbacena, junto com o cachorro. Ele volta louco, tá? Só para lembrar, Rubião pensa até que ele é um imperador, né? Luís XV, aquela coisa de doido dele. E ele vai morrer lá em Barbacena. 3 dias depois vai morrer o cão. Bom, como eu já falei, é narrado em terceira pessoa, é um dos romances mais objetivos do Machado de Assis. O narrador é um cara onisciente e muito intruso, sabe de tudo, e nesse quesito ele aproveita para desenvolver todo o painel social daquela época, tá? Esse é Quincas Borba. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, como eu falei para vocês, né, Memórias Póstumas é uma narrativa alinear, porque ela realmente não respeita o tempo, né, não é uma coisa cronológica, e é uma narrativa diferenciada porque Brás Cubas, que é o narrador da história em primeira pessoa, ele já começa perguntando, né, o que ele é, se ele é um defunto autor ou um autor defunto, né? E eu lembro que eu conversei com vocês sobre isso em aula, que eu até comentei. Ele é, né, um defunto autor, né? Porque primeiro ele morreu, depois ele resolveu ser o escritor da sua obra. Se ele fosse um autor defunto, ele seria um autor qualquer que morreu, né? E ele começa falando: algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte, né? Então, é o que ele começa, que ele não sabia como é que ele ia escrever, né? Depois ele fala isso, se ele é um defunto autor ou um autor defunto. E depois ele começa contando da morte dele, né? Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi,
Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro e possuía cerca de 300 contos. E fui ao cemitério acompanhado por 11 amigos. Né? A história começa dessa maneira. Depois que ele conta da morte e do enterro dele, ele conta do nascimento, né? O nascimento, a alegria do pai, né? Por ter um filho homem, né? Que seria, no caso, a continuação dele, e de como ele foi mimado pelas pessoas, né? Então ele ganhava, né, presentes, ele fazia bagunça com as coisas, né? Lembra que eu contei para vocês que fazia do escravo um cavalo e ficava andando pela casa, né? Por tudo quanto era lugar. Judiava da própria irmã, né? Ele era terrível. Quando ele cresceu, né? Ele passou toda a sua infância e sua adolescência fazendo várias gracinhas, várias brincadeirinhas assim sem graça, né? E quando se tornou adulto, ele arrumou uma moça. Essa moça era Marcela. Marcela era mais velha que ele, né? E ela era uma mulher muito interesseira. Então, ele percebeu que para ficar com ela, para dormir com ela, ele precisava cobri-la de joias, né? De dinheiro. Mas aí o pai descobriu, né? E acabou mandando ele para Portugal para estudar. Antes disso, ele chegou para Marcela, né, e falou que ele não tinha mais dinheiro. E aí Marcela não quis mais saber dele. Então aí entra a tal da fina ironia do Machado de Assis, quando Brás diz a frase que Marcela amou por 11 meses e alguns contos de réis, né? Por quê? Porque ele tá querendo dizer que o amor dela durou o tempo que ele tinha dinheiro. Daí ele também decidiu, então, pegar o navio e ir a Portugal. Ele ficou em Portugal por um tempo, né? Depois o pai mandou ele voltar. Quando ele volta, a irmã dele, Sabina, já está casada com o Cotrim, né? E a mãe de Brás Cubas já está muito mal, né? E é aí que acaba também por morrer, tá? Depois disso, o pai decidiu, né, que o filho precisava tomar um rumo na vida, entrar para a política e arrumar um bom casamento, porque político tem que ser casado. Então, a primeira pretendente, né, foi Eugênia. A Eugênia, né, era uma moça muito bonita, né? E aí ele estava interessado na Eugênia, que era filha de um casal conhecido, né, da família dele. Só que uma hora ela estava andando e ele percebeu que bem de levezinho ela puxava a perna. E aí o braço perguntou: o que acontece com a sua perna? Você se machucou? Daí ela foi muito sincera, ela falou: não, eu sou coxa de nascença, ou seja, ela tinha uma perna mais curta, então ela mancava. E aí Brás ficou assim: meu Deus, eu vou casar com uma mulher manca? Ah, eu não quero casar com uma mulher manca. E nisso ele acabou desistindo da Eugênia. Aí andando pela cidade, ele viu a Marcela, né? Marcela estava doente, bem doente e bem maltratada pela vida, né? Mas ele só viu e não esquentou mais a cabeça, né? Foi o tempo que ele conheceu também outra pretendente, que era Virgília. E o pai do Brás queria que ele se casasse com ela, né? Porém, né, ele enrolou muito, ele demorou muito, apareceu um novo candidato, que era o Lobo Neves, e era candidato a casar com Virgília, e era candidato também para as eleições, para se candidatar a deputado. E o pai da Virgília achou ele perfeito, já que o Brás estava enrolando. Nisso, o pai do Brás também acaba por falecer. Depois disso, o Brás acaba sendo amante da Virgília, né? Virgília casa com Lobo Neves, mas ele acaba ficando como amante da Virgília, né? Os dois até mantinham um encontro
na casa de uma conhecida, né? Esse trecho aqui está mostrando que depois da morte do pai, houve uma briga para a partilha dos bens, né? Entre ele e a Sabina. Sabina e o marido Cotrim, né? Na verdade, o impulso da briga é praticamente esse com o Cotrim mesmo. E aí Brás, ele encontra um dia o Quincas Borba. Quincas Borba estava maltrapilho e tal, deu um abraço nele e roubou aqueles relógios de bolso. E nesse dia é que Quincas Borba conta ao Brás Cubas que ele tinha conseguido inventar, né, uma teoria, a teoria do humanitismo. Né? E ele explica para o Brás Cubas da seguinte forma. Imagine que você tem duas tribos rivais e tem apenas um saco de batata para matar a fome. As duas tribos estão com muita fome. O que eles devem fazer? Dividir as batatas? Ou duelar para ver quem fica com as batatas? Então, o Quincas diz que o certo é duelar, porque dividir ninguém vai matar a fome por completo. Então, eles duelam e ao vencedor ficam as batatas. Né? Essa que é a ideia dele, do humanitismo. Logo depois de um tempo, ele recebe um relógio de presente com uma carta do Quincas Borba explicando que naquele momento ele tinha necessidade, ele acabou roubando, mas que ele tinha recebido uma herança muito grande e estava devolvendo um relógio melhor ainda para o Brás. Aí Brás pensou assim, poxa, até o Quincas inventou uma teoria, até o Quincas sabia o que fazer. Ele estava chegando aos 60 e tantos anos, 64, ali que é a época da morte, né? Ele não tinha casado, ele não tinha feito nada da vida ainda. Ele decidiu então criar um emplastro para hipocondríacos, ou seja, um remédio que curava gente que achava que vivia doente, fadado a insucesso, né? E aí nessa saga de querer fazer esse emplastro, tomou um vento muito forte, acabou numa pneumonia que o levou à morte. E assim termina a nossa história. Essa história do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela é muito interessante porque ela tem dentro dela algumas paradas que o próprio Machado de Assis faz. Tem um trecho já logo no início que ele fala que o leitor, ele tem pressa, porque ele quer ler logo. E ele diz que para ler esse livro, você não tem que ter pressa. Você tem que ler devagar, porque tem que ser uma leitura como os ébrios, os bêbados, que guinam para frente, vão um pouquinho de lado, voltam para trás, param, depois eles continuam, né? Bem o caminhar de um bêbado. Ele diz que tem que ser desse jeito. Isso que ele fez chama-se digressão metalinguística. Ele fez essa digressão metalinguística, que significa o quê? Uma parada, uma digressão metalinguística, porque ele está discutindo como que ele criou o livro, como ele escreveu. Então, é a própria linguagem falando da linguagem. Isso é muito importante nessa obra. Dom Casmurro. Dom Casmurro conta a história de Bentinho, né? Bentinho ganhou o apelido de Casmurro porque numa viagem de trem as pessoas queriam bater um papo com ele e ele foi muito seco. Estava lendo um livro e não deu muita atenção a ninguém. E então a pessoa que estava ali com ele pegou e chamou ele de Casmurro e acabou o apelido pegando. Ele era Casmurro mesmo. E aí ele começa contando a história da vida dele, né? Da infância, né? Da mãe ter feito uma promessa para ter um filho e esse filho ser padre, certo? E aí o pai morrer muito breve, né? E ele crescer apaixonado pela vizinha Capitulina, né? E só que a promessa da mãe ia levá-lo a um seminário e ele ia acabar entrando aí no seminário. Eles tentaram de todas as formas conversar com o tio Cosme, com o José Dias, que era um agregado da casa da mãe dele, mas eles não conseguiram, né? E aí a mãe mandou para o seminário. No seminário, ele conhece Ezequiel Escobar, esse rapaz aqui, ó, Ezequiel, esse aqui é o Bentinho,
tá? E aí os dois começam a ficar amigos e percebem que eles não têm vocação para ser padre. E eles armam um plano para poder sair do seminário. E deu tudo certo, né? A mãe não gostou muito no começo, mas depois acabou cedendo, né? Foram consultar até o bispo, mas que podia ser. Ou seja, a mãe pagou para outro menino que era mais pobre para ir no seminário no lugar de Bentinho. E Bentinho foi fazer a faculdade de Direito. Conseguiu também se casar com Capitu. E nisso, Capitu apresentou Sancha para para o Escobar, né? A Sancha era a melhor amiga de Capitu. Apresentou para o melhor amigo do Bentinho. E os dois se casaram também, até antes do Bentinho e da Capitu. Também tiveram uma filha, antes do Bentinho e Capitu terem o filho deles. Esse filho, Bentinho, em homenagem ao amigo, batizou de Ezequiel, que era o melhor amigo dele, né? E aí Bentinho, aí Ezequiel foi crescendo. À medida que Ezequiel foi crescendo, Bentinho achava que ele era cara do Escobar. E aí ele levantou várias vezes a dúvida se realmente Ezequielzinho era filho dele, ou e não de Escobar. E Bentinho também se demonstrava muito, mas muito ciumento. Tinha ciúmes de tudo, né? A Capitu nem com os braços de fora não podia sair. Tinha que fechar os braços também, senão não tinha o que fazer. Bom, e aí depois de um tempo, o Escobar, ele acaba morrendo no naufrágio de um navio, né? Morre afogado. E aí Bentinho é que cuida de todos os trâmites do velório. Durante o velório, Bentinho fica invocado com o jeito que Capitu chora, com o jeito que Capitu olha para o cadáver, como se ela estivesse olhando para o cadáver como se fosse uma esposa. E aí a dúvida se realmente Ezequiel era filho dele começa a cada vez piorar. Ezequiel gosta demais do pai, adora o pai, mas o pai não entende, não aceita, né? Porque acha que realmente não é filho. E aí depois de uma vez que ele tenta colocar veneno num chá e o Ezequiel quase toma, ele desiste de ficar com Capitu e com Ezequiel ali porque ele não acredita na inocência de Capitu, né? E aí eles foram para a Europa e eles não foram para passear como Ezequiel imaginava, eles foram para ficar na Suíça. Ele comprou uma casa para Capitu ficar na Suíça. Lá ele os deixou lá, praticamente assim, né? Deixou e veio embora para o Brasil e bancava os dois lá. Para os outros justificava que era o melhor estudo que podia dar Ezequiel. O tempo foi passando, a mãe dele morreu, o tio Cosme morreu, José Dias morreu, ele foi ficando cada vez mais triste e ranzinza, né? E depois de um tempo veio uma carta, essa carta dizia que a Capitu tinha morrido. Ezequiel ainda veio uma vez visitar o pai, mas a frieza que Bentinho tratou fez ele ir embora rapidinho. E aí Ezequiel acabou morrendo também de febre tifoide em Jerusalém. E aí Bentinho ficou sozinho de vez. Por isso ele escreve esse texto, que é um texto também em primeira pessoa, com a visão que Bentinho teve de toda a situação que viveu. Em nenhum momento Capitu foi comprovada que traiu Bentinho. Porém, ele dizia que Capitu tinha os olhos oblíquos e dissimulados. Eram os olhos de uma cigana oblíqua e dissimulada. Então, desde o começo também dá essa a entender que ela era uma pessoa dissimulada. Então, uma das maiores dúvidas quando se lê esse livro, e cada um pode chegar à conclusão da maneira que quiser, é se realmente Capitu traiu ou não o Bentinho. Aí fica a dúvida. Os dois contos aqui de Machado de Assis. Eu vou contar um conto de Machado de Assis.
Ele também tem contos românticos e contos realistas. Ele também foi introdutor do gênero romântico, né, de contos, né? Só que o enredo era bem simples, bem frágil ainda. O tema principal é o amor. Obras dele, como romântico, Miss Dollar, Ernesto de Tal, Linha Reta e Linha Curta. Narrado em primeira ou terceira pessoa. Aí tem uma estrutura bem dinâmica, né? A parte do realismo já, tá? Muitos com começo, meio e fim, outros que não tinham essa graduação, tá? Como Missa do Gado. E é importante por observar essa observação, né, que ele faz, essa observação psicológica da cabeça do personagem. E aí, um exemplo da história, eu vou relembrar com vocês a Cartomante, que foi uma obra que veio no livro da apostila do 9º ano, vocês têm, né? Então, Rita está dizendo que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tá? Rita está falando isso para Camilo, e por que ela está explicando isso? Ela fala que é porque ela visitou a cartomante, e a cartomante disse que estava tudo certo, que não tinha nada de errado entre eles. Camilo achou uma belezinha, né? Porque a Rita era uma pessoa que estava totalmente preocupada com a relação deles, né? E só que ele falou, não, toma cuidado, você não precisa acreditar nesse tipo de coisa, que isso tudo é mentira. Bom, e aí ele fala, Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens, vamos a ela. Mais uma vez ele está se dirigindo ao público, né, para começar agora a explicar. Então, Camilo e Vilela, eles eram amigos de infância. O Vilela seguiu a carreira de magistrado, né, virou juiz, né, e o Camilo entrou para a área do funcionário público, né, mesmo que o pai queria que ele fosse médico, o Camilo ficou lá como funcionário público, que era mais simples. O pai do Camilo morreu, né, e Camilo preferiu, na verdade, ser nada, não queria ser nada. Mas aí a mãe deu um jeito de arrumar um emprego público para ele, né? E aí, enquanto isso, né, o Vilela, ele foi para as províncias, as cidades do interior, né? E acabou se casando por lá. Aí aqui é uma parte que fala da onde eram os encontros da Rita e do Camilo, que era na antiga Rua dos Barbonos, né? Na casa de uma amiga da Rita, né? Ele, quando foi para lá, ele passou pela Rua da Guarda Velha, onde ficava a tal da casa da cartomante que a Rita foi. Bom, daí o Vilela, então, ele casou com a Rita e depois de um tempo ele resolveu voltar lá para o Botafogo, no Rio, aonde ele já morava. E aí Camilo é que acertou toda a volta. Comprou a casa para os 3, fez tudo para eles, né? E os 3 ficaram super amigos. A Rita era muito simpática com o Camilo também, né? E aí os 3 ficaram super amigos. Bom, e aí pouco depois a mãe do Camilo morreu. O Vilela que cuidou de tudo, do enterro, do inventário, de tudo. E Rita tratou do coração. Então ela passou a ser a amiga para todas as horas, né? E aí de repente é que os dois passam a ficar muito íntimos e Camilo começa a sentir assim que tinha começado a sentir uma certa atração pela Rita. E aí começaram então um romance secreto, Rita e Camilo, né? A esposa com o melhor amigo do marido. Um dia o Camilo recebeu uma carta que dizia que sabia de todas as aventuras, né, dele. Aí o Camilo ficou com medo, achou que isso daí era coisa do Vilela e resolveu então nem ficar indo visitar mais a casa. Foi por isso, né, por causa dessa falta das visitas, que a Rita foi a cartomante, né? Bom, e aí os dois achavam que não tinha nada, que não estava acontecendo nada de errado, e aí que Camilo contou para a Rita o que é que estava acontecendo, né? Bom, e aí no dia seguinte, quando ele foi trabalhar na repartição pública, o Camilo recebeu um bilhete que dizia: vem já nossa casa, preciso falar-te sem demora. E aí começou aquela coisa, né? O que será que o Vilela quer comigo? Será que ele já descobriu tudo? Não, mas não tem como descobrir tudo. Será que uma outra pessoa que está fazendo isso?
né? E aí ele ficou naquele vou, não vou, vou, não vou, e foi enrolando, até que ele decidiu que ele ia. Isso entra a parte psicológica, porque isso tá tudo dentro da cabeça dele, né? E aí, então, ele ficou enrolando para ir, mas acabou indo. Aí pegou um táxi da época, que é de charrete, né? Que é a Tilbury, e foi andando. Chegando lá na Rua da Guarda Velha, tinha uma carroça na frente que estava atravancando a rua e ele tinha que parar. E por muita coincidência, né? Isso aconteceu na frente da casa da cartomante. E aí ele decidiu então visitar a cartomante. Então ele subiu as escadas da casa, bateu e foi recebido por uma senhora de meia idade. Eles subiram até o sótão e lá ele tirou as cartas. Ela tirando as cartas, ela disse que não precisa temer nada, não tinha que ter medo de nada porque o terceiro ignorava tudo. Né? Então, assim, tirou um peso da cabeça do Camilo. O Camilo ficou sossegado. Perguntou quanto que era para cartomante, ela mandou perguntar para o coração, ele deu 10 mil reais a ela. Ela ficou espantada, porque esse valor era muito. Normalmente o preço era 2 mil, não 10 mil, né? Mas ele deu porque ele ficou muito feliz com o que tinha ouvido, né? E aí ela se despediu dele e falou, vá, ragazzo innamorato, né? Vá ao encontro da amada, que não tem nada. E aí ele resolveu ir o mais rápido possível, né? E achou que não era nada disso, que o Vilela tinha chamado por outra coisa, né? E ele foi embora com a cabeça tranquila, né? Vá, né? Não tenha medo de nada, tal. E assim foi o que ele pensou. Quando ele aí chegou à casa do Vilela, foi recebido pelo Vilela transtornado. Ele levou para uma saleta. Na saleta ele viu a Rita morta, ensanguentada, e em seguida Vilela pegou ele pelo colarinho, pela gola, deu 2 tiros de revólver e matou o Camilo. Bom, é essa a nossa história do conto A Cartomante. Bom, pessoal, e aí a gente termina as aulas de hoje. Então, resumos, né? Esaú e Jacó, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e A Cartomante. Até semana que vem.